Pois é, hoje o que mais a gente vê nas plataformas, nas redes sociais, são profetas entregando essas profetadas. Será que Deus ainda fala com as pessoas? Deixa eu falar um pouquinho e rápido para o vídeo não ficar muito esticado sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Pedro passou por situações incríveis do lado de Jesus. Vou te contar algumas, só algumas. Pedro pescou a noite inteira com alguns outros discípulos, a noite inteira e não conseguiu pescar nada. Quando ele chegou em terra, de manhã cedo, Jesus falou: volta e joga a rede do outro lado. Pedro tinha um temperamento muito forte. Pedro era um camarada incisivo. Pedro ele não era arrogante, mas Pedro tinha um comportamento forte. Pedro era uma pessoa difícil, vamos dizer assim. Pedro, ele não era explosivo, mas Pedro era direto. Ele resolvia as coisas no papo, né? Enfim, personalidade muito forte, muito incisiva. E Jesus falou: volta lá e joga a rede pro outro lado. Pedro falou assim: mas Senhor, nós passamos a noite toda. Que a Bíblia não relata o diálogo assim, né? Mas como Pedro, conhecendo o comportamento de Pedro, nós podemos ali conjecturar: eu não vou voltar não, já fiquei a noite inteirinha pescando, não peguei nada. E deve ter ali, como a gente faz várias vezes, debatido: mas Senhor, não tem jeito, já fiz, já refiz, já tentei. Até que ele obedeceu, voltou. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que teve que vir um outro barco para ajudar, porque eles não deram conta. Olha o milagre que Pedro viu. Deixa eu falar um outro. Pedro, quando teve a tempestade, Jesus estava dormindo no barco. E aquela tempestade, e a Bíblia diz que parecia que ia virar o barco. E Jesus estava no barco dormindo. O que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus. Aí eu pergunto para você: você acha mesmo que Jesus, estando dormindo no barco, aquele barco ia virar? Por mais terrível que tivesse a tempestade, as ondas altas, você acha mesmo que Jesus iria deixar o barco afundar? Jesus pregou o dia inteiro, a tarde inteira naquele dia, estava cansado, porque o corpo dele era de ser humano. Estava cansado, até Jesus cansou um pouco e quis descansar a cabeça. Vamos entrar no barco e vamos para outra banda. Vamos partir para o outro lado para ficar um pouco, descansar minha cabeça, para Jesus dormir um pouco, descansar a mente dele, como todo ser humano, porque ali ele estava num corpo humano, mesmo sendo Deus, ele estava no corpo humano. E os discípulos acordaram Jesus. Isso acontece com a gente. Olha o milagre que Pedro viu acontecer também. Quer dizer, Jesus, eu imagino, quando você está dormindo, que alguém te acorda, você está num sono tão bom, alguém vai lá e te acorda te assustando, isso irrita qualquer um. Eu fico imaginando Jesus acordando ali no barco, vendo aquela tempestade. Jesus disse uma palavra: aquieta-te. Acabou, passou a tempestade. Não vou esticar muito. Ou seja, Pedro viu mais um milagre de Jesus. Mais uma vez ele entendeu que tem que confiar. Jesus está no barco. Se Jesus está no negócio, é impossível, onde Jesus está, não dá errado, é impossível. Só mais um para encerrar. Jesus apareceu para os discípulos no meio da madrugada, ali no barco. Eles olharam: é um fantasma? Quem será? Aí ele falou: calma, sou eu, Jesus. Aí Pedro falou assim: é nada, se for o Senhor me chama para eu ir aí então. Aí Jesus falou: vem. E Pedro andou por cima das águas. Mas Pedro, com um temperamento difícil que ele tinha, quase morreu afogado. Começou a afundar. E Jesus falou o que para ele? Homem de pouca fé. Aí eu vou te falar um pouquinho de Pedro. De todos os discípulos, Pedro é o que tinha mais autoridade. De todos os discípulos, Pedro é o que recebeu mais poder. A Bíblia diz que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra de Pedro libertava as pessoas. Pedro não precisava de fazer nada, só a sombra dele. Aí eu te pergunto, se até Pedro, ainda tem outra, só para encerrar o vídeo,
Jesus disse: Pedro, tu me amas? Amo, Pedro respondeu. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro falou: amo. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Aí Pedro falou: o senhor sabe que eu amo. Aí Jesus falou assim: pois antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E teve uma situação que Pedro falou: de jeito nenhum, eu jamais nego o Senhor. Pode me matar, mas eu não nego. E Pedro debatendo ali com Jesus, o que Jesus falou para ele? Sai daqui, Satanás, para trás, Satanás. O que eu tô dizendo para você? Cuidado com profetada. Se Pedro, que andava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, comia com Jesus, ficou endemoniado, foi usado a boca de Pedro, que tinha poder, que tinha unção, que tinha autoridade, e o diabo usou a boca dele para falar gracinha com Jesus, não vai usar um ser humano qualquer? Cuidado com as profecias que você escuta. O espírito do engano, Satanás usa a boca das pessoas para curar, para fazer milagre, para entregar revelação, que nada mais é do que adivinhação. Então, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que o povo peca porque não conhece as escrituras. Quando alguém te entregar algo da parte de Deus, não recebe imediatamente não. Chega em casa e examina as escrituras, estuda a palavra de Deus, a não ser que o Espírito Santo te testifique, porque não existe revelação óbvia. Profecia é algo que Deus entrega, que é referente a você e ele, ninguém sabe. Profecia óbvia não existe, mas esse é outro vídeo. Para encerrar, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você guarda no seu coração. Não contamine a sua alma com pessoas que proferem palavras diabólicas. Saiba discernir quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está usando.